Vamos falar sobre a realidade. Esquece tudo o que você acha que sabe sobre consciência, iluminação, despertar. A maior parte de tudo isso é lixo espiritualizado, feito para manter a gente passivo e esperando por um milagre. A verdade é que a consciência não é um interruptor de liga e desliga, é uma escada. Uma escada de 7 degraus que vai do inferno de ser um fantoche até a liberdade absoluta de ser um criador. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. A pergunta não é se você está nessa escada, mas é em qual degrau dessa escada você está preso. E hoje a gente vai identificar isso. Onde que você está preso e, mais importante, como subir para o próximo nível. Nível 1, o zumbi. 90% da população vive e morre nesse nível de consciência, nesse degrau. O zumbi não está no controle de absolutamente nada. A vida do zumbi é uma reação em cadeia. O despertador toca, ele levanta, o trânsito para, ele se irrita, o chefe grita, ele se encolhe, a fatura chega, ele se preocupa. A TV diz para ele odiar um grupo e ele odeia. A rede social diz que o corpo perfeito é X e ele se sente um lixo por não ser igual a X. Então o zumbi, gente, vive no que o Transurfing chama de sonho acordado inconsciente. Ele está fisicamente acordado, mas a sua consciência está completamente adormecida. A sua atenção está 100% sequestrada, vamos dizer assim, fixada pelas circunstâncias externas. É a pessoa que é um barco sem leme, sabe? Sendo jogada de um lado para o outro, pelas ondas dos pêndulos, que eu já expliquei aqui para vocês o que é, nos vídeos anteriores. As estruturas de energia e informação que se alimentam da sua reação emocional, ou as egrégoras, aquele conjunto de energias que se alimenta da sua vibração. A energia do zumbi é o prato principal do sistema. Ela é uma bateria humana constantemente drenada pela raiva, pelo medo, pela inveja, pela preocupação e até, às vezes, pela sua alegria superficial, porque essa alegria é reativa, é só do que vem de fora, não é de dentro, não é uma alegria autêntica, verdadeira. O zumbi acha que tem livre-arbítrio, mas as suas vontades, os seus desejos foram implantados pelos pêndulos da mídia, da cultura, da sociedade, da família. Ele quer o carro que ele viu no comercial, o relacionamento que ele viu no filme, o sucesso que aquele guru do coach definiu para ele. Nada que ele faz é genuinamente seu. Então, quando a gente está no nível 1, é o inferno na Terra, gente. É a definição de você ser uma vítima. É aquela sensação de estar perpetuando, correndo atrás, apagando incêndios, sentindo que a vida é algo que acontece com você. O nível 2 de consciência aqui do degrau, o lutador. O lutador é aquela pessoa que acordou um pouquinho. Ela percebeu que era um zumbi e não gostou disso. Essa pessoa percebeu que existem problemas, injustiças e forças que o manipulam. E aí o que ele faz? Ele luta com todas as suas forças. O lutador é o ativista furioso, o guerreiro da justiça social no Twitter. A pessoa que briga com a família por conta de política, o cara que odeia o chefe, que vive planejando uma vingança. Ele está constantemente em guerra. Ele luta contra o sistema, contra a doença, contra a pobreza, contra a própria mente. E a vida dele é definida pela sua oposição a alguma coisa. Ele é sempre contra alguma coisa. Sabe aquelas pessoas que se dizem anarquistas? Se há um governo eu sou contra? Isso mesmo. O problema, ele está fazendo exatamente o que os pêndulos querem. Lembra que eu falei que os pêndulos se alimentam de energia emocional? Positiva ou negativa, não importa. A energia do ódio, da raiva,
da resistência é um banquete cheio para os pêndulos. Quando a gente luta contra um pêndulo, a gente está engajando diretamente nele, sintonizando na frequência dele e entregando um caminhão de energia para esse pêndulo. Não importa se a gente está indo contra ou a favor, a gente está entregando nossa energia para aquela egrégora. E é isso que o lutador está sempre fazendo, ele está sempre exausto. Ele ganha uma batalha aqui, outra ali, mas a guerra é interminável, nunca acaba. Lutar contra o governo só fortalece o pêndulo do governo. Odiar os ricos só te mantém no pêndulo da escassez. Lutar contra a ansiedade só alimenta o pêndulo da ansiedade. Então o lutador está consciente do problema, mas a sua estratégia é a pior possível. Ele ainda é um escravo, só que um escravo rebelde, que acredita que está no controle, sabe? Ele está socando o espelho com mais força, para esperar que o reflexo do espelho vai mudar. E não vai, só vai quebrar o espelho. O nível 3 é o estrategista. O estrategista ele é mais inteligente. Ele percebeu que a força bruta do lutador não funciona. Então ele para de socar o espelho e começa a tentar manipulá-lo. Esse é o reino da intenção interna. Lembra que eu expliquei também? Que é levada ao extremo. É o mundo do autoajuda tradicional. O estrategista não briga com o chefe, ele joga o jogo corporativo. Ele aprende técnicas de persuasão, faz networking, planeja cada passo. Ele não luta contra a pobreza, ele cria 5 fontes de renda. Otimiza seus investimentos, trabalha 18 horas por dia. Ele não luta contra os seus pensamentos negativos. Ele usa afirmações, mantras e técnicas para reprogramar a mente. Na verdade, ele está tentando controlar o reflexo no espelho através das ações diretas e da manipulação inteligente no mundo físico. E até certo ponto, gente, isso funciona. Então o estrategista consegue muito mais do que o zumbi e o lutador, né? Então ele já está no nível 3. Ele alcança metas, ele ganha dinheiro, ele obtém sucesso. Mas qual que é o preço disso? Exaustão. A vida do estrategista é um jogo de xadrez constante e cansativo. Ele precisa estar sempre um passo à frente, sempre calculando, sempre otimizando as coisas. Ele vive sob uma pressão interna imensa, com medo de que se ele parar de se esforçar por um segundo, tudo vai desmoronar. Ele até tem sucesso, mas raramente tem paz. Porque ele conquistou o mundo, mas ele perdeu a paz de espírito, a leveza. Ele ainda está tentando empurrar o rio, ao invés de aprender a navegar com a corrente. Aí vem o nível 4 de consciência, né? O nível 4 do degrau, que é o observador. E esse é o grande salto, o despertar real. Porque o observador, gente, entende a verdade mais profunda do transurfing, que a vida é um sonho. Um sonho de espelho acordado. E a primeira regra para ganhar controle sobre um sonho é perceber que você está sonhando. O observador para de tentar lutar ou de manipular o roteiro do sonho. Ao invés disso, ele assume o papel de espectador que joga. Ele se retira para a plateia da sua própria mente e começa a observar o show, sem se identificar com ele. Quando a raiva surge por causa do trânsito, o observador não se torna a raiva. Ele observa e pensa, que interessante, o pêndulo. O pêndulo da raiva está tentando me fisgar. Vamos ver o que acontece se eu não morder a isca. Então ele joga com o sistema. Quando a ansiedade sobre o futuro aparece, ele observa como se fosse uma nuvem escura passando no céu, sabendo que ele não é a nuvem, e deixa ela embora. Percebe a jogada?
Esse é o nível onde você aprende a liberar sua atenção. Sua atenção é a sua conexão com a realidade. Onde sua atenção está, sua energia flui. Quando você se torna um observador, você para de entregar a sua atenção, ou seja, sua energia, né? De graça para os pêndulos. Você deixa esses pêndulos morrerem de fome, vamos dizer assim. O observador entende que não pode derrotar um pêndulo lutando, mas pode simplesmente ignorá-lo. Então ele sai da ordem sem lutar. Ele não briga com o parente tóxico. Ele simplesmente falha em entrar na frequência do drama desse parente. Ele não odeia o político. Ele retira a sua atenção e foca em criar a sua própria realidade. Ele cuida da própria vida, entendeu? Esse nível traz uma paz e uma clareza que o estrategista jamais conheceu. Porque ele vive lutando. O observador não luta. A vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um jogo. Mas um jogo muito fascinante, interessante, curioso. Ele ainda está no jogo, mas não é mais um peão. Ele é um jogador consciente que observa o tabuleiro de cima e calcula a próxima jogada. O nível 5, o navegador. Uma vez que você domina a arte de ser um observador, você para de ser apenas reativo e você se torna proativo, mas de uma forma completamente nova. O navegador não tenta mais mudar o reflexo no espelho, que é a intenção interna. Ele começa a mudar a imagem que ele projeta, ou seja, a intenção externa. Lembra da trança de Tuft que eu expliquei no outro vídeo? Quem não viu vai lá ver. Vale a pena. O navegador entende o conceito do espaço das opções ou das variantes. Aquele servidor infinito, lembra que eu falei para vocês, ou supermercado, com todos os roteiros possíveis, com todas as prateleiras possíveis de produtos? Ele para de se preocupar com o filme que está passando agora e começa a escolher conscientemente qual filme que ele quer assistir a seguir. Mas como, Vanessa? O cabelo tá caindo aqui, tá preso, mas tá caindo. Mas como? Através da declaração. Como eu falei no vídeo anterior, o navegador para de pedir para o universo como se fosse um mendigo. Ele entende que é uma parte do universo, uma partícula de Deus. E a sua intenção é a intenção de Deus. Quer entender melhor isso? Vai no vídeo anterior. Então ele declara a realidade dele, ele escolhe a realidade dele, então ele declara a realidade escolhida. Não com arrogância, mas com a calma, com a certeza de um diretor que escolhe a próxima cena do filme. Ele não diz eu quero ser saudável, ele declara eu sou a personificação da saúde perfeita. Ele não diz eu queria ter mais dinheiro, ele declara a abundância é o meu estado natural. O dinheiro flui para mim de formas esperadas e inesperadas. O navegador usa slides, imagens mentais vívidas da sua realidade já finalizada. Não para atrair algo, como eu falei para vocês, não é como na lei da atração que você usa para atrair algo, mas para sintonizar a frequência do rádio com a frequência daquele roteiro que já existe no espaço das variantes, no Akasha. Ele vive a partir do fim, sentindo a emoção daquele objetivo já concretizado, já realizado. Ele navega pelas linhas da vida escolhendo conscientemente o seu destino, ao invés de ser arrastado por ele pela corrente. Nível 6. O mago. O mago é o navegador no seu estado de fluxo máximo, vamos dizer assim. A distinção entre o mundo interior e o mundo exterior começa a se dissolver.
E aí a magia acontece, gente. O mago dominou a arte de reduzir a importância das coisas a quase zero. Porque ele entende que o desejo desesperado e a preocupação excessiva criam um potencial em excesso. Lembra que eu expliquei? Quem não assistiu também o curso de Transurf gratuito que eu coloquei aqui, as 3 aulas, vai lá ver que eu estou explicando o que é isso. Então, ele tira o potencial em excesso que bloqueia a manifestação. Ele quer as coisas, mas não precisa delas para ser feliz. Ele trata a criação da realidade como um jogo, que é leve, que é divertido, que não depende da nossa vida. A gente não vai morrer se parar de jogar, ou se não conseguir o que quer no jogo, entendeu? É isso. Aí tá o pulo do gato. Para o mago, a intenção externa, que é a projeção na tela mental que eu falei para vocês, se torna quase instantânea. Ele pensa num velho amigo e no dia seguinte o amigo liga. Ele precisa de uma informação específica e de repente abre um livro na página certa onde está aquela informação. As sincronicidades começam a se tornar a norma na vida dele, não a exceção. Sabe aquela coisa? Não acontece de vez em quando. É uma atrás da outra. Isso acontece comigo, gente. É uma coincidência, né? Sincronicidade atrás da outra. Quando eu tô menos esperando, as respostas, ó, vão surgindo. De onde eu menos espero. Às vezes eu tô aqui, do nada, alguém me liga, fala uma coisa e responde uma coisa que eu tava acabando de pensar. É assim. Impressionante. O mago entende a unidade da alma e da mente. Sua mente, a mente dele, o que ele pensa, e a alma, que é o que ele realmente sente, estão em perfeito alinhamento. Não há conflito interno. Ele não declara que é abundante enquanto a alma grita de medo de escassez. Ele realmente alcançou a vibração da abundância internamente, aquela paz de ser abundante. E aí, o espelho da realidade, como eu digo, não tem outra opção a não ser refletir isso na vida real dele. Ele não faz mais longos rituais de manifestação, porque a sua própria existência se torna um ato de criação o tempo todo, sem perceber, vira natural. É o estado de ser dele, é tão alinhado com a sua intenção que o mundo se dobra e se reconfigura ao seu redor com uma facilidade que parecia milagrosa para os níveis inferiores, anteriores, que eu falei aqui. E o último nível, que é o 7, é o Criador Silencioso. Esse é a cereja do bolo. O Criador Silencioso transcendeu até mesmo a necessidade de declarar ativamente. Como que é isso, Vanessa? A consciência dele é tão elevada, é tão estável, a sua conexão com o espaço das opções das variantes, com o campo quântico, como expliquei também no vídeo anterior, é tão fluida que a sua realidade se alinha com a sua vontade, sem nenhum esforço deliberado, ou seja, ele não precisa mais fazer nada, ele já está no fluxo. Ele não precisa mais tentar criar, ele simplesmente cria, ele simplesmente é aquilo que ele cria. E o estado de ser molda o mundo. Então, ele se tornou a própria imagem daquilo que ele projeta no espelho, mas de forma permanente. Ele não precisa mais fazer força para sentir abundância. Ele é abundância. Ele não precisa mais se esforçar para sentir paz. Ele é a paz. Lembra que eu falei que o campo quântico não responde ao que você quer, e sim ao que você é? O Criador Silencioso vive num estado de total confiança e entrega. Ele sabe que o mundo é seu espelho e que vai cuidar dele. Ele não interfere, ele não força, ele não manipula. Ele simplesmente vive a partir do seu centro, da sua verdade, da sua essência. E o resto do universo orquestra os detalhes. A intenção dessa pessoa já se manifesta como se fosse um sussurro, não como um grito. Ele vive a regra do transurfing na sua forma mais pura. Permita-se ser você mesmo e permita que o outro seja diferente.
Não há mais julgamento, não há mais resistência, não há mais conflito, apenas pontos de vista diferentes. Para ele, só existe o fluxo da criação. E esse, gente, é o verdadeiro significado de você ser um co-criador com Deus. É a liberdade absoluta, que infelizmente é muito difícil de chegar, porque as pessoas ficam presas nos degraus anteriores, nos níveis de consciência anteriores que eu falei. Então agora eu quero que você olhe para a sua vida, para as suas reações, para as suas lutas e me diga aqui embaixo nos comentários em qual degrau você passou a maior parte do seu dia hoje, ou qual o degrau que você passa a maior parte dos seus dias. Mas você precisa ser honesto comigo, tá? Porque essa honestidade não é pra mim, é pra você. Apenas identificar o seu nível atual já é um ato de consciência que vai te impulsionar para o próximo nível. Porque a escada tá aí, gente. A escolha de subir é sua. Vamos para a dica prática aqui. Esquece o diário da gratidão por um minuto. Vamos para 3 ferramentas que funcionam muito bem nessa realidade que eu tô falando. Primeira coisa, é para você treinar, essa primeira coisa é para você treinar o nível 4, o observador. Durante o dia, a sua tarefa é se tornar um detetive dos pêndulos, ou seja, dessas energias de grupo. Sempre que você sentir uma emoção negativa forte, raiva, medo, inveja, irritação, para um segundo. Não tenta suprimir essa emoção, ao invés disso, dá um rótulo para ela. Como se você fosse um biólogo classificando um inseto no laboratório. Diga mentalmente: ah, aqui está o pêndulo da, sei lá, indignação política, se você sentir raiva com a política. Ou, olha, o pêndulo da comparação no Instagram tentando me pegar. Ou, interessante, o pêndulo do medo da fatura está ativo. Quando você rotula, você cria uma separação, percebe? Isso é uma técnica. Você deixa de ser a emoção e passa a ser quem observa a emoção. Você está treinando o nível 4 aqui que eu falei do observador, que já está de bom tamanho para começar. Depois de você rotular, imagina que você tem um zíper na sua aura. Você abre esse zíper, deixa o pêndulo passar por você sem se agarrar e fecha o zíper. Fim. Você não luta, você não analisa, você não se culpa. Você apenas põe um rótulo pro pêndulo e deixa pra lá, solta. Segunda coisa, isso é para treinar o mago, nível 6, tá? Para você tirar a importância das coisas. Escolha um objetivo que você deseja, mas que está carregado de desespero, de necessidade. Ao invés de você fazer afirmações positivas, você vai fazer uma declaração de desapego radical. Fica na frente de um espelho, olha nos seus próprios olhos e diga com calma e a certeza de um rei: eu escolho manifestar, e diz o seu objetivo. No entanto, se isso não acontecer, dane-se, como eu costumo dizer. A minha paz não depende disso. Porque o meu valor é absoluto. Eu não preciso disso para ser completo. Eu quero isso. Mas isso não depende da minha vida. Mas disso não depende a minha vida. Eu sou o poder no meu universo, com ou sem isso. Repete isso até você sentir a energia do desespero se transformar numa energia de poder, de liberdade. O dane-se não é sobre desistir. É sobre você reivindicar o seu poder sobre o resultado. É o ato de você baixar a importância, tirar a importância daquilo para acelerar a manifestação. Isso faz a manifestação ser muito mais rápida. E a terceira coisa, isso já é para você treinar o navegador no nível 5 e incorporar a realidade desejada. Antes de você realizar qualquer tarefa, seja enviar um e-mail importante, fazer uma ligação para um cliente, ir para um encontro, sei lá. Para por 10 segundos, conta até 10, fecha os olhos e se pergunta:
como a versão de mim, que já é uma mestre nisso, se comportaria? Como ela respiraria? Qual seria a sua postura? Imediatamente você muda a sua fisiologia para imitar essa versão. Endireita as costas, relaxa os ombros, respira fundo e devagar. Coloca um leve sorriso de confiança no rosto, sei lá, o que você imaginar. Sinta a energia daquela versão bem-sucedida no seu corpo. Agora sim, você vai lá e executa a tarefa a partir dessa postura corporal. Você para de agir para tentar conseguir algo e começa a agir como se já fosse inevitável aquilo que você quer. É uma mudança sutil, gente, mas que altera completamente a frequência que você emite para o espelho da realidade. Tá bom? Essas foram as 3 dicas práticas para você fazer, espero que você faça. Se você ficou até aqui, deixa aqui para mim nos comentários. Em qual nível desses que eu falei você acha que você está hoje, tá? Qual é o nível que você passa a maior parte do tempo? Porque você pode alternar, né? Durante um dia você pode estar em vários níveis, depois voltar. Então deixa aqui pra mim que eu quero muito saber. Pra eu saber que você ficou comigo até o final desse vídeo. Quem tiver interesse nos meus cursos, atendimentos personalizados e redes sociais, link na descrição do vídeo. E eu espero vocês também lá no meu outro canal, que é o Vanessa Passo, onde a gente está fazendo o Clube do Livro e em cada vídeo a gente está estudando livros sobre expansão da consciência, tá bom? Beijo, te vejo na próxima.